O que me sinto mais falta é da monção. Faz muita falta chuva, trovoada, O cheiro da estar terra, sempre aquele cheio cheiro da da terra. Isto é uma coisa que nos liga muito, o cheiro da terra. Eu até agora estou-me a arrepiar. Em 2019, a Índia foi a origem do quarto fluxo migratório mais relevante para Portugal. Mas indianos de várias origens e estratos sociais ajudaram a definir o país há já cerca de meio milénio. Os descobrimentos levaram Portugal à Índia e vice-versa. A consequência é visível na cultura, sociedade e história portuguesas. A conclusão é inescapável. Não há uma, mas várias Índias em Portugal. Para mim é uma diferença muito grande de dizer você é indiano. Eu digo não, sou goês. Nós somos diferentes dos restos da Índia, somos, porque eu costumo dizer que Goa é uma mistura do português com o indiano. Portanto, há uma diferença muito grande, culturalmente, pessoalmente, até na gastronomia. Se é de camarão, a gente tira um bocado do carinho para o recajo, para o tacho, deixamos-o borbulhar um bocadinho, depois é que metemos o camarão a cozer lá dentro do carinho. Jesus Fernandes cozinha com a ajuda dos descobrimentos. O sortido de especiarias e temperos, que está na base da gastronomia goesa, ilustra também a diversidade da comunidade que cá vive e trabalha. Vindo de Goa na adolescência, é já cidadão português e vê a sua identidade mais partilhada que dividida. Eu não tenho tantas certezas assim como Jesus. Acho que seguramente nós temos uma identidade própria, de facto, como Jesus diz, feita de uma conjugação de culturas, não é? Mas acho que a identidade portuguesa é bem mais complexa do que apenas ser a identidade, uma identidade de conjunto. Acho que nós talvez tivéssemos ficado com as melhores coisas das duas culturas e hoje é difícil a pessoa dizer se tem uma única identidade. O melhor dos dois mundos está na cozinha e na comida do restaurante Jesus é Goês. A comida goesa vem da origem portuguesa, é uma mistura de pratos de comida goesa, portuguesa com comida indiana. Tanto que os portugueses é que levaram as malaguetas para a Índia, naquela altura não havia malaguetas na Índia. Eu costumo dizer, os portugueses comem mais comida goesa do que os próprios goeses aqui. E aguentam mais o picante do que o próprio goês. O goês come uma malagueta, começa a transpirar, o português não transpira. Enquanto o segundo país mais populoso do mundo, a Índia exporta uma variedade de crenças e fés que se traduzem na sua imigração. A comunidade indiana muçulmana, feita de sunitas e xiitas ismaílis, é das mais integradas em Portugal. Temos, nos últimos anos, nas últimas décadas, sentido uma cada vez maior evolução e uma maior diversificação das atividades económicas. Temos muitos mais profissionais hoje em dia, seja engenheiros, ou arquitetos, ou médicos, ou professores, enfim. Ao contrário de algumas comunidades islâmicas, os ismaílis privilegiam o papel da mulher enquanto central na família e tendem a favorecê-la no acesso à educação. O anterior imam até indicou aos seus crentes, aos membros da comunidade, para, se tivessem recursos para educar apenas um filho, e se tivessem um filho e uma filha, deveriam privilegiar a rapariga, porque ela teria depois também a responsabilidade e o papel de educadora da família. Portanto, isso acho que demonstra bem também esse lado muito forte da educação e da educação das mulheres e, como eu lhe dizia há pouco, dentro da comunidade, digamos que a escolaridade e os graus académicos são absolutamente iguais entre homens e mulheres. O segundo fluxo migratório de indianos para Portugal aconteceu na sequência do 25 de abril de 1974. Vinda sobretudo de Moçambique, a comunidade muçulmana cedo se integrou, muito embora na altura nem houvesse espaços para a prática do culto e da fé. Quando eu cheguei, nós não tínhamos esta mesquita. Nós rezávamos num espaço cedido pela Câmara Municipal de Lisboa e durante muitos anos as orações de sexta-feira eram feitas na Embaixada do Egito. Hoje, naturalmente, nós temos, graças a Deus, várias mesquitas na Grande Lisboa e não tem comparação qualquer com aquilo que era quando os primeiros muçulmanos chegaram a Portugal. A religião com mais fiéis na Índia é de longe o hinduísmo. Em Lisboa, a celebração do nascimento do deus Rama é também um dos maiores fatores de união entre os hindus em Portugal. Deus Rama mostra como é que se deve viver na sociedade, como é que se vive na família, obediência aos pais e como é que ele era o filho do rei. E, portanto,
como é que governa o país. Mas agora o que é a vaga da imigração da Índia e da Nepal também é um país hindu, portanto eles também frequentam muito o nosso templo. As sucessivas vagas de imigração trouxeram hindus e indianos muçulmanos de todo o mundo para Portugal, mas nem todos têm uma rede de suporte que lhes permita uma cidadania em pleno. Em Beja, a Luz encontrou cerca de 2 dezenas de migrantes da Índia, Nepal e Bangladesh. As condições precárias em que vivem já levaram o governo a impor uma cerca sanitária no concelho, devido à elevada incidência de casos de Covid-19, sobretudo entre os trabalhadores do setor agrícola. Os migrantes descobrem aqui que a economia portuguesa não está a par das maiores europeias, querem ainda assim ficar e trazer as famílias. Dependem dos apoios sociais. Are you happy here in Portugal? No, I am not happy here. Here is no rules, no jobs, nothing. So I was living in Poland 4 years. It was great country, but last 6 months I am here and I am jobless. Nothing here. First, Portugal is a very good country, no doubt, but there is no employment, not too much employments. So I want to stay over here, but I'm finding jobs and houses for me. Efetivamente, temos sentido um aumento significativo de imigrantes indianos que recorrem ao nosso serviço. Maioritariamente homens, que vêm para o território essencialmente em busca de trabalho e neste território são integrados na agricultura, com trabalhos muitas das vezes contratos sazonais. Procuram o nosso serviço essencialmente para trabalhar a tratar de questões relacionadas com a sua regularização, que é algo que os preocupa bastante. Temos também algumas situações que nos causam alguma preocupação no âmbito de alguma exploração laboral, contratos que não são feitos de acordo com aquilo e com as expectativas que eles terariam, procuram o nosso serviço muitas vezes para pedir ajuda e até mesmo na procura ativa de trabalho. I am getting support from Caritas. Caritas help me some foods and they also help some clothes for my children, for my baby, some milk and they helping me. You see that in Portugal, the foreigners from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, they are supporting backbone of the agriculture. They are supporting in the agriculture. They are traveling from here to 1 hour and come to 1 hour, 2 hour, 8 hour working in the field. It is very hard. Pandemic is another issue. This is maybe temporary. We hope to God, we request to God, pray to God that it will be go and this year, before of this year, it will be end. But I will talk about if you will say that, if you will ask from me that if as a farmer I am happy if there is no pandemic, I am not happy. A pandemia da Covid-19 está a afetar a Índia mais que qualquer outro país do mundo. A catástrofe humanitária já obrigou o primeiro-ministro Narendra Modi a cancelar a visita agendada para o Porto em maio. O país não consegue acompanhar o ritmo de mortes e vê-se obrigado a dispor de cadáveres em crematórios ao ar livre. Aqui se vê, da pior forma, outra das contribuições indianas para a sociedade portuguesa. Foi a Índia que normalizou o conceito de cremação em Portugal. Nós, os hindus, gostamos de lembrar os nossos queridos, as nossas pessoas queridas, como eles eram em vida e de não imaginá-las como é que estarão depois de enterradas. Com a degradação ficamos com uma ideia muito preocupante, digamos assim. A cremação era mal vista em terras portuguesas enquanto vigorou a ditadura de Salazar. Só em 1985 seria reaberto o crematório do cemitério do Alto de São João, muito por pressão da comunidade indiana. Quando se dá um falecimento de um jovem, a dificuldade que deparamos inesperadamente que não era permitida a cremação em Portugal e que não havia forno crematório, e na altura sugeriram que levássemos o corpo para o outro lado. Mas a nossa filosofia é o destino, quer que a gente nasça num determinado local e devemos, as cinzas ou a cremação deve ser feita onde ele deixou a vida. A situação burocrática passou a ser normalizada porque começou a haver mais falecimentos com vinda da população, portanto acabou por ser uma, não digo uma tradição, mas acabou por ser uma coisa mais normalizada, digamos assim.
Mas uma das maiores exportações indianas para Portugal e para o mundo foi muito menos macabra. O yoga ganhou popularidade internacional nos anos 1960 com a cultura pop a focar as atenções no Oriente. Na altura dos Beatles houve uma grande notoriedade, digamos assim, do yoga no mundo ocidental, mas ficou mais ou menos por aí. A Índia guardava um grande conhecimento, uma grande sabedoria que desde sempre interessou o resto do mundo. Esse conhecimento foi guardado na Índia pelos mestres ao longo de milénios e ele era passado apenas por via oral, de mestre para discípulo. Com o tempo, esse conhecimento foi sendo mais popularizado e Portugal, há 500 anos, tem uma grande relação com a Índia e foi beber esse conhecimento, essa sabedoria à Índia e trouxe-o para cá, para Portugal. E a partir de 2002, Portugal foi o primeiro e único país a comemorar o Dia Internacional do Yoga e daí para a frente, todos os anos. Celebrado a 21 de junho, o Dia Internacional do Yoga divulga a prática enquanto filosofia de equilíbrio físico e mental. O yoga começa agora a entrar nas escolas portuguesas. No ano letivo de 2019-2020, contabilizavam-se 10 mil praticantes em 162 escolas. Mas os benefícios aplicam-se a todas as idades. Eu era médica, trabalhava muito, e sou ainda, e trabalho ainda, mas tinha muitas urgências, era difícil o contacto com os utentes e a minha concentração também não era, pelo cansaço não era muito. Isso levou-me a praticar yoga, para aumentar a minha concentração. Mas o benefício maior como médica foi que eu consegui contactar muito mais facilmente com os utentes, percebê-los, porque aumentou a minha intuição, aumentou o meu bem-estar, a minha harmonia e isso conseguia transmitir a eles e o ambiente que me rodeava era muitíssimo melhor, tanto na urgência como nas minhas consultas diárias. Isso foi o verdadeiro motivo que me levou para o yoga. Todos os sintomas que nas mulheres na menopausa têm, eu não sei o que é isso. Pessoalmente eu sei o que é pelas utentes, não é? Mas eu pessoalmente não sei, porque toda a minha parte hormonal está equilibrada com o yoga, não é? E as minhas defesas também. Da celebração da vida à forma de encarar a morte, do cuidado com a saúde à contribuição para a economia e cultura e história portuguesas, as várias Índias que em Portugal vivem são também um retrato do país que bebeu de todas as culturas que conheceu, para o bem e para o mal, ao longo dos séculos. Foi sob a liderança portuguesa que no ano 2000 se realizou em Lisboa a primeira cimeira UE-Índia. Agora, com ainda mais desafios em comum, volta a celebrar-se meio milénio de relações e intercâmbio cultural na cimeira prevista para 8 de maio no Porto. A Índia estará presente por videoconferência, mas sobretudo nos negócios, cultura e vizinhança de todo o país. Gosto da comida, gosto das pessoas, gosto da língua portuguesa. É complicado, mas gosto, mas aprendi. Every person can see tudo bem, tudo. Penso que a comunidade aqui em Portugal vai refletir cada vez mais essa diversidade que existe a nível global. Uma sociedade acolhedora. É um povo que dá as boas-vindas às pessoas do exterior. Não voltaria para trás.